Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. Eu sou Helena Margarida, especialista em criptoativos e assuntos aleatórios. Hoje eu estou aqui com o Luiz Sesta ao meu lado, seja bem-vindo, para me ajudar a entrevistar esse nosso campeão aqui dos investimentos, que é o Luiz Nunes da Forpus. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Bom, antes de mais nada, me conta um pouco do seu lado atleta, lutador. Fiquei sabendo que você ganhou vários campeonatos. Que história é essa? Eu tenho 22 para 23 anos de jiu-jitsu. Eu já levei isso bastante a sério, assim, já sou campeão brasileiro, sou 13 vezes campeão paulista, sou 2 vezes campeão sul-americano, enfim. Tem bastante coisa aí que eu acabei ganhando no meio do caminho. Mas, como tudo na vida, você vai ficando um pouco mais velho, vai ficando mais difícil. Assim, o jiu-jitsu faz parte da minha vida totalmente. Eu treino praticamente todos os dias. É assim, eu gosto de dizer que é a moldura da minha vida. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje, o jiu-jitsu permeou isso aí. E me ensinou muito, né? Acho que o jiu-jitsu é incrível, que é uma fabriquinha de humildade. Todo dia você vai lá, você vai apanhar. Todos os dias. Não tem um dia que você vai lá e você vai bater em todo mundo. Os seus melhores amigos tentam arrancar a sua cabeça ali todos os dias, então você fica mais tranquilo se alguém buzina para você. Não... Parece um pouco com o mercado, né? Então, tem similaridade. assim, uma frase, ela é super clichê, mas eu gosto de usar, que é aprender a ficar confortável no desconforto, né? Porque às vezes você está no jiu-jitsu, numa posição ruim, o cara tá te apertando, você sabe que ali você não vai nem apagar, você não vai quebrar nada, só tá ruim, né? Só. E tá aquilo ruim. vai passar em algum momento. E aquilo vai passar em algum momento, você tem que saber, pô, eu não vou focar que tá ruim. Eu vou focar que não é uma posição de finalização, não é uma posição matadora e que daqui a pouco passa, como quase tudo na vida, né? Acaba passando. Então você tem que... É muito melhor você respirar, tentar manter a calma e esperar passar, esperar se arrumar. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante do jiu-jitsu, que é o seguinte: não querendo ter nenhum demérito, nenhuma outra atividade, você está correndo, você está muito cansado, você anda, você para um pouquinho. No jiu-jitsu, às vezes, você está sendo atacado, você está muito cansado. Só que se você desistir naquele momento, o seu adversário vai ficar numa posição tão boa que você não sai mais dali. Então, às vezes, mesmo o seu corpo dizendo que não dá mais, e normalmente seu corpo está mentindo, né? Um dos maiores mentirosos que tem é seu corpo. Quando ele diz que não dá mais, você ainda tem uns 30% de gás ali no tanque. Você faz uma forcinha, se arruma e aí você descansa. Então, isso é muito da vida, né? É muito... Assim, as coisas mais importantes, o que mais geram crescimento para a gente acontece no momento que a gente não queria, né? Pouca gente gostaria de perder um ente querido, pouca gente gostaria de terminar um relacionamento, pouca gente... Enfim, uma série de Perder dinheiro. infortúnios da vida, você não queria que acontecesse. Mas você mesmo estando quebrado ali, você tem que empurrar, fazer uma força, dar um jeitinho para depois sim você relaxar ou descansar ou tentar de novo. E não exatamente na hora que você quer, e sim na hora que dá. Sensacional. E como que você saiu disso para criar a Forpus, né? Assim, eu comecei no jiu-jitsu em 99, né? Quando eu tinha 17 para 18 anos. Hoje eu tenho 40, então... assim, veio vindo, né? Aí eu sou do interior, né? De São Paulo, sou de Sorocaba. Sou de Votorantim, na verdade, é do lado de Sorocaba. E eu vim para São Paulo para fazer faculdade. E aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu junto com a faculdade. E nesse processo eu sempre trabalhei em mesa de operações, fui estagiário da mesa de operações com 17 anos. Logo, quando entrei na faculdade, eu comecei a dar aula de matemática. Então, assim, minha vida era muito... Eu fico pensando, naquela vida que eu tinha, não caberia o WhatsApp, Instagram, né? Porque eu acordava, ia para a faculdade. Eu acordava, treinava, musculação, ia para a faculdade, saía da faculdade, dava aula, voltava para o trabalho, ia para o trabalho no banco, depois eu treinava jiu-jitsu, depois eu corrigia a prova à noite, assim, não tinha muito tempo para fazer supérfluos, assim, eu até falo que muita gente fala, nossa, tempo da faculdade, festa, assim, para mim a faculdade foi talvez o momento mais tenso da minha vida, assim, que eu trabalhei mais, estudei mais, eu tinha muito pouco tempo vago, se algum, não tinha grana para nada, né? Pô, assim, Normal, faz parte. Morava num apartamento de 50 metros quadrados, eu e mais 6, então eram 7 pessoas. Pouca gente sabe o que é isso. A gente dormia num triliche, um beliche de 3, e era um triliche tão ruim que se você quisesse dormir de costas, você entrava, se você quisesse virar de bruço, não cabia isso aqui, você tem que sair, entrar de bruço de novo. Enfim, assim, foi uma fase de muitos aprendizados, o qual o jiu-jitsu veio junto, né? Então, o jiu-jitsu veio do meu lado,
Aí eu fui trabalhando, aí fui morar fora, treinei jiu-jitsu fora, nos 2 lugares. Morei na Austrália, morei em Barcelona, treinei jiu-jitsu nos 2 lugares. Enfim, o jiu-jitsu veio acompanhando a minha vida, assim, alguns momentos com mais intensidade. Quando o trabalho ficava mais demandante, o jiu-jitsu reduzia um pouco. Quando eu estava, por algum motivo, um pouco mais ocioso, o jiu-jitsu se intensificava. E eu fui competindo no meio desse caminho aí, que me ajudou a manter a cabeça mais ou menos sã no meio do mercado. No meio desse bando de loucos do mercado. E aí, lá eu trabalhava na Claritas, foi o último grande lugar que eu trabalhei. E aí, teve a venda da Claritas e tudo mais, eu acabei saindo. Fiquei 1 ano fora do mercado, quis fazer um projeto meio pessoal, um negócio que eu queria conhecer. Eu fui ser CFO do Tomorrowland, que é um festival de música. Então, eu fui trabalhar na Bélgica, fui trabalhar nos Estados Unidos, fiquei no Brasil. Então, assim, experimentei isso aí bastante. E aí, depois, lá em 2014 para 2015, eu reencontrei meus atuais sócios, que é o Michel e o Francisco, que são 2 pessoas muito melhores que eu. Então, Pô, Luiz, qual que é a grande sorte da sua vida? Pô, 2 caras muito melhores que eu se dispuseram a trabalhar comigo, a serem meus sócios. E a gente montou a Forpus. Em 2014 começou a montagem. 10 de março de 15, cota 1 do Forpus Ações FIA, que é o famoso Forpão. E aí a gente está lá, assim, hoje já somos 8, é um time de 5 pessoas focado em gestão, mais 3 pessoas. Então, assim, acabou andando. A gente começou com 1,2 milhões de reais. Uma semana depois tinha 8 milhões, que era dinheiro próprio. E hoje a gente tem uma gestora de quase 1,5 bilhão. Então, vem andando, assim, é super, super, super difícil. Falar assim, né? Começou com 8, parece que foi tranquilo, mas assim, olhando em perspectiva, olhando para trás, cada segundo valeu a pena. Mas o problema é quando você está no meio do caminho, que você olha para frente, você não sabe se vai dar certo, né? Você está lá tentando e você vê amigos seus, pessoas que você admira, tentando fazer o mesmo empreendimento e não dando certo. Então, você fala, pô, realmente tem que ter um pouquinho mais, tem que ter uma ajuda divina, tem que ter um pouco de sorte, tem que ter um sangue a mais, enfim, tem que ter uma série de coisas ali, que muitas coisas dessas eu acabei aprendendo treinando no jiu-jitsu. E, de novo, como eu disse, assim, eu sou extremamente grato aos meus sócios, que são as pessoas que estão ali na trincheira no dia a dia, né, que falam se quem vai estar nas trincheiras, se isso importa mais que a guerra, né? Acho que quem desiste no meio do caminho acaba sendo esquecido pela história. E eles estão lá comigo, fazendo força, sangrando junto, sonhando junto. Então, eu sou extremamente grato a eles. Ai, desculpa. É aquela coisa, né? Você ter mais de 1 bi sob gestão, tem muita gente que fica assim, imagina, principalmente em cripto, né? Imagina, eu transferei R$1.000 em R$2.000 em uma semana. Tá bom, faz isso com 1,5 bi. É complicado, né? 1,5 bi é dinheiro pra cacete, né? É muito dinheiro. E aí, uma coisa engraçada, a gente tem um pouco mais de 40 mil cotistas. E eu tenho mais ou menos um pouco mais de 40 mil seguidores no Twitter. Então, tem uma correlação bem alta de cotista. E assim... Estão te observando o tempo todo. O que é bom, né? Isso eu acho ótimo. Porque o ano passado a gente teve um ano ruim, como quase toda a indústria, né? Teve algumas falácias na indústria, que a bolsa não caiu. E se você olhar fora do índice, os ativos caíram pra cacete. Mas a gente teve 0 saque, a gente teve captação positiva. Porque tá todo mundo vendo a cara do Luiz ali, a foto. O pessoal sabe como a gente pensa, sabe o que a gente acredita, sabe no que a gente está investindo. Então, a gente pega muito pouco as pessoas de surpresa. Então, às vezes o fundo vai mal, pô, eu entendi, eu sei, a tese é essa, não está andando ainda e tudo mais. E hoje em dia, né, acho que com essa nova modalidade de distribuição, que hoje em dia nem tão nova, que são os agentes de investimento, né? Então, tem alguns fundos que acabam tendo uma captação muito grande porque sim, né? Porque foram indicados ou por qualquer motivo. E os assessores, né, os agentes autônomos, sim, a gente é super próximo deles, fazem um trabalho incrível, que é de trabalho de educação também. Então, a gente pode vivenciar o quanto é importante essa educação que a gente passa e o quanto que ela faz com que o seu cotista fique, às vezes, mais tranquilo, às vezes ele entenda que aquilo ali é passageiro, ou enfim, ele tem uma consciência maior, a gente acabou não tendo resgate por entender pelo cotista entender o que estava acontecendo. Então, isso foi muito bacana, assim, essa parte. É sensacional. Se você tiver qualquer pergunta aí, você me interrompe, eu vou falando. Pode aqui. deixar.
Você tá triste, né, com o Palmeiras essa semana, né? Mas nada mudou, né? A gente Você esperava que mudasse, né? É. Agora tem a copinha, né? Alguma coisa. Né? Já melhoramos a música. E diz uma coisa, Luiz, como que é o dia a dia de um gestor? Qual que é a parte mais importante do seu dia para a atividade de gestão? Pensando na gestão da Forpus, né? Pensando no Francisco, pensando no Michel, pensando no time como um todo, assim, é muito, muito, muito importante você separar o que é relevante e o que é ruído, tá? Eu acho que hoje em dia, né, como a gente estava falando aqui antes, essa era da informação, que nem a era da informação, né, a era da fofoca, acho que todo mundo quer postar antes no Instagram, quer falar antes no WhatsApp, eu não sei de onde saiu, mas parece que é um status você mostrar mais, aparecer mais, enfim. Então, você conseguir separar isso do que realmente importa, do que é uma tendência mais secular, o que é um movimento duradouro, o que é algo mais impactante no mercado, acho que isso é um grande diferencial. E você consegue isso muito com conhecimento, tendo um conhecimento um pouquinho mais profundo, né? Não é lendo um tweet, né? Então, eu até brinco, eu tenho acesso muito grande a pessoal mais jovem, pessoal de liga, tá? E o pessoal... A Forpus acabou sendo um pouquinho mais conhecida por fazer hedge, né? Fazer as proteções, ter umas estratégias um pouquinho diferenciadas. E é super normal um aluno... Luiz, me dá uma literatura para aprender hedge, fazer igual vocês. Uma literatura. Aí fala, pô, lê o autor tal. Mas qual o livro? Eu sugeriria a obra toda, mas o livro tal, tá legal, mas qual capítulo? Mas qual parágrafo? Mas qual tweet? Já sei. Então, assim, no fim das contas, o mercado financeiro ele é uma demonstração nos preços e nos movimentos das relações humanas, né? Porque, assim, no fim das contas, são todas empresas, economia, tudo mais. Você saber... Pô, os Estados Unidos agora está sofrendo muito porque a curva de juros longa está abrindo, porque um pedaço disso, porque o presidente do Banco Central não quis aumentar os juros no começo, porque ele queria se reeleger, ele sabia que a relação com a Kamala Harris, que é uma pessoa super ligada aos movimentos sociais, não permitiria. Enfim, uma série de relações interpessoais que geram impacto no preço, mesmo como que um CEO gere a empresa. Enfim, então, você ter um repertório intelectual além do livro de investimentos, eu acho, assim, básico. Além do tweet, né? Mas além do investimento. Você saber, você ler filosofia. Eu diria que 70% de tudo que é importante a gente saber foi escrito há mais de 2.000 anos, talvez. Então, eu acho que as pessoas menosprezam, assim, e undervalue, né? Assim, não dão o valor necessário e nem valor de direito para ter uma cultura mais generalizada. Então, eu acho que no trabalho de gestão, você saber o que está acontecendo no mundo, não só na parte econômica, é bem importante. Você manter a calma, né? Você ficar confortável no desconforto, é bem importante. Separar o que é informação do que é ruído é super importante. E, assim, o que eu vejo de gestor... Eu acho o Francisco Andrade, né, o nosso gestor, talvez o melhor gestor do Brasil. E... o que ele tem, assim, de tão especial? Acho que ele, a gente ama isso, né? Eu vou no bar com meus amigos, a gente fala de mercado. Eu vou no WhatsApp, a gente fala de mercado. Não é que 6 horas da tarde eu fecho o computador e acabou. O mercado, pra gente, é aquele, sei lá, uma série que já na moda, é Peaky Blinders, né? Pô, o fulaninho vai matar... pra gente é isso, né? Então, o Banco Central vai fazer... Isso gera consequência X, que gera consequência Y, que gera consequência Z. Então, é a nossa série, basicamente, a gente fala, pô, o Det Reutemann, quem matou o Det Reutemann? A gente fala, pô, quando será que vai subir o juro? Assim, então, você ter um amor pelo que você faz, ele não só vai fazer com que você trabalhe mais feliz, ou, como eles gostam de dizer, né, que você pare de trabalhar quando você trabalha com o que você ama, mas, acima de tudo, fazer com que você tenha uma compreensão mais global. Às vezes, você olha um bar ali, vê o comportamento das pessoas e vê, pô, isso está acontecendo. A Ambev realmente está perdendo market share. Estou vendo todo mundo tomando Heineken. Estou usando um exemplo totalmente aleatório, mas... enfim, eu acho que é muito importante você ter amor pelo que você faz, né? Acho que o dinheiro vai acabar seguindo isso. Então, eu vejo o pessoal um pouco mais jovem, às vezes... Por que você quer trabalhar no mercado financeiro? Porque eu quero ficar rico. Cara, eu tenho uma má notícia para você. Você provavelmente não vai ficar rico. Então, assim, eu acho que se você trabalhar com qualquer coisa com bastante amor,
vai funcionar. Então, assim, falando o resumo do trabalho do gestor, é ter amor ao que faz, saber diferenciar ruído do que é relevante. Que é difícil, né? É super difícil. É super Talvez difícil. seja a parte mais difícil. Então, isso aí a gente, assim, tal coisa aconteceu. Bem, mas qual a relevância disso? Assim, porque, às vezes, todo mundo é ser humano, né? A gente fica emocionado ali também, fica curioso. Então, assim, às vezes você se desligar um pouquinho do dia a dia, que é um negócio que, aí, pegando um assunto um pouquinho paralelo, é um negócio que eu sempre falo que é a diferença de você comer bem, né? Comer suas proteínas, fazer seus exercícios e você viver de cheetos, né? Para mim, a proteína, o treino, é você estudar, ler a filosofia, ler literatura, que vai melhorar a sua criatividade. Você vai aprender as relações interpessoais através da literatura. Você lê, sabe, um Tolstói da vida. Ele mostra relações pessoais tão complexas que você vê um CEO fazendo, você fala, pô, esse cara está se perdendo no ego, como fulano se perdendo naquele livro. Isso tende a dar errado. Então, assim, ele te empresta situações para que você julgue situações futuras, né? E fala, pô, ali pode dar errado. Agora, você viver de notícia, pô, Bolsonaro foi para a Rússia e não usou sapato, estava de coturno. Sério, qual que é a relevância disso? Assim, não sei o quê. Então, assim, isso é viver de cheetos, né? Quando ali você come um pouquinho, passou 2 minutos, está com fome de novo, não serviu para nada. Então, essas sardinhas do mercado, como a gente que se alimenta de notícia, né? Você fica vendo essas notícias. Ontem, assim, que foi o meme que o Bolsonaro evitou a Terceira Guerra Mundial, assim, é super engraçado. Eu achei super engraçado, mas assim, todo mundo sabe que é brincadeira. Pelo jeito a CNN não sabe, mas todo mundo sabe que é uma brincadeira, que é um meme, né? Mas, então, assim, isso não tem relevância nenhuma, tá? Você quer tirar 5 minutos ali para descansar e dar uma risada com o meme? Tá ótimo. Tá, assim, acho que até é válido. Mas isso não tem relevância nenhuma na hora da gestão, na hora de avaliar uma empresa, um setor ou uma tendência macroeconômica. Então, isso é bem importante, assim, na vida do gestor. Assim, no dia a dia do gestor, acho que os investidores assim imaginam o gestor um ser lá sentado num trono lá em cima, tal, em cima de uma pilha de dinheiro, né? Tio Patinhas. No final das contas é um ser humano como todo mundo, né? Mas a gente fica imaginando assim o que é o dia a dia no detalhe assim do gestor, assim o Luiz acorda, vai para o escritório, começa a ler relatório de research ou não. Como é que é o dia a dia no detalhe assim, meu? Como é que é um dia que você acorda e vai trabalhar? A gente quer saber se você toma café preto, se você come, para todo mundo copiar, né? Eu treino todo dia de manhã, né? Receita de sucesso. Eu acordo, treino todo dia, acordo às 6, treino todo dia de manhã. Faço o primeiro treino do dia, faço 2 treinos por dia. Aí eu não tomo café, eu faço jejum até o meio-dia. Eu tenho um super problema de peso, então eu ajudo para... faço esse jejum intermitente aí para segurar um pouquinho o peso. A gente lá, o Francisco já leu alguma coisa, nosso dia a dia é muito discussão, sabe? Você viu tal coisa, o que você acha? Você viu que está acontecendo esse movimento, que esse movimento foi parecido com o movimento de 30 anos atrás, você viu esse gráfico que está não sei o quê. E aí a gente vai gerando situações hipotéticas com a análise do time de gestão como um todo, tá? A gente chega à conclusão que, a gente precisa ver quais eram os indicadores, isso aqui é um exemplo totalmente aleatório, quais são os indicadores que geraram a crise de 29, porque tem indícios de que ela está parecida com aquele momento XYZ. A gente, como é que estava a inflação, qual que era a relação PIB-dívida, qual que era a relação, qual o câmbio, qual era, sei lá o quê, teve um aumento expressivo de pessoa física na bolsa, teve um aumento expressivo, teve um baixo de juros. Então, a gente vai digerindo, porque depois que a gente vai para casa, a gente acaba lendo muita coisa, tá? À noite. Então, ali no escritório, a gente usa muito a relação pessoal, de ficar batendo papo, de ficar vendo, de ficar discutindo. Fala, eu acho que tá com cara de que vai acontecer tal coisa. Não, mas para acontecer tal coisa, teria que ter tal coisa. E aí você vai atrás você vai gerando novos ganchos de novas teses para ler. Então, é basicamente um trabalho como se fosse uma dinâmica de grupo, de pesquisa e de análise de estudo. Tem um pessoal de apoio que vai fazendo as planilhas, que vai ajudando, os analistas vão trazendo novas informações. Então, é muito mais uma leitura com discussão do que... a gente não é muito cara de biblioteca, né? Acho que só para elucidar,
A gente faz um estilo de gestão diferente, a gente faz um nosso chama top-down, então a gente começa do político macroeconômico e vem descendo. Então, para a gente é muito mais importante uma tendência macroeconômica do que se vai mudar o CEO de uma empresa ou outra. A gente sempre faz investimentos em setores, e os setores são influenciados por tendências. Então, dito isso, a gente tem é super dinâmico, é barulhento o escritório. Então, assim, a gente até brinca que se botar um microfone em cima da Forpus e um microfone numa borracharia, você não sabe qual é qual, né? Você tá com aquele barulhão, tá? Então, e aí os gestores são mais fundamentalistas, né? O buy and hold, né? O jeito Warren Buffett, enfim, tem uma série de nomes isso. Eu imagino que eles sejam muito mais o pessoal que pega o balanço, pega o livro, pega a demonstração e lê, estuda, né? Muito mais a fundo. Então, tem uma carinha mais de biblioteca, né? Eu almocei ontem com o Breda, que é um dos meus melhores amigos aí, e a vida dele é meio assim. Ele é um cara mais estudioso de uma empresa. A gente é muito mais dos setores e dos movimentos. Então, nosso dia a dia ele é barulhento. É discussão, fala e faz planilha, faz conta. E aí tá discutindo e lembra de um negócio e volta. Então, a gente tem esse jeito mais... Socrático. Socrático é uma boa palavra. Só que aí, todas as quartas-feiras, a gente tem um comitê de alocação que a gente leva, e aí tem uma apresentação, e aí a gente... Era isso que eu ia perguntar, porque depois você pode ficar eternamente discutindo uma ideia, uma tese, etc. Qual é a hora que dá o clique, por ordem, né? Tem uma hora que você tem que pegar a grana e investir na tese. Aí toda quarta-feira a gente vai lá e a gente já levantou os possíveis setores, e a gente passa para os analistas. E aí dentro desses setores, os analistas trazem as melhores empresas, e aí a gente faz um trabalho que é tentativa e erro, aí tem os limites de concentração, os limites de liquidez. Então, para ter essa... Então, a gente vai ter o setor mineração, por exemplo. Vai ter essas 5 ações. Aí vai ter o setor tecnologia, essas ações, né? Pô, isso aqui está dando uma carteira menos líquida do que a gente precisa. Então, como é que a gente faz? Pô, vai ter que aumentar essa aqui que tem mais liquidez, diminuir essa aqui, né? Rearranja. Pô, mas agora ficou grande demais o setor. A gente rearranja de novo. Então, a gente chega com uma ideia de portfólio, mas tem que ser arrumada para que a gente é assim, super ultra Caxias com a parte de risco, né? Então, isso a gente fala que o nome das empresas e os setores que a gente vai investir, ele tem uma negociação altíssima. A gente pode negociar os limites da parte de risco, eles são completamente inegociáveis. Então, se tiver que reduzir ou até tirar uma tese de investimento para manter a correção dos índices de risco, a gente vai fazer isso sem nenhum problema. Então, tem essa quarta-feira, que é a quarta-feira da organização, né? Que a gente vai lá, planilha tudo, põe tudo em relatórios, e aí fazem os investimentos. Então, é mais ou menos nessa linha. E me fala um pouco dos produtos da casa e a estratégia que vocês aplicam em cada um deles. Então, isso é muito bacana. Essa pergunta é ótima. São as teses, né? Eu queria responder essa pergunta todo dia para que o pessoal entendesse. A Forpus toda trabalha com uma matriz. A gente pensa num produto. Esse produto ele é formado por uma ponta comprada, da long, uma ponta vendida e proteção. Tá? Isso a gente chama de a matriz. Então, a gente costuma ter 130% comprado, 30% vendido e uma ponta de proteção. Ponta de proteção normalmente são investimentos em outros mercados, não no mercado de ações local, que é normalmente onde a gente acha que está a maioria das potenciais proteções macroeconômicas. Legal, Luiz, mas você tem um monte de produto, como é que vocês fazem? Essa matriz fechada, ela se chama Forpus Ações FIA, o Forpão. Então, isso, Ctrl+C, Ctrl+V, é o Forpão. Só a ponta comprada, copia e cola, ela forma a família de previdência, que é o Forpus Previdência, o Forpus Institucional, tá? A família previdência, é simplesmente o que está comprado, isso. Ctrl+C, Ctrl+V, 100%, tá lá. Legal. Vocês têm o Forpus Tech, isso. A gente acha que uma tese secular, que a gente vai ter, que vai durar bastante tempo na nossa carteira, às vezes vai ficar maior, às vezes menor, mas é o setor tecnologia, ou o setor de empresas que se beneficiam do ambiente tecnológico. Então, tá ali, quando a gente faz a alocação, tem esse setor da tecnologia. Ctrl+C, Ctrl+V, Forpus Tech. Tá pronto. E aí tem o Forpus Multistratégia, que é o bicho mais diferente ali, mas ele, historicamente, ele vai ter 30% da matriz, que é o Forpão, 50% de renda fixa, ou as melhores ideias da proteção, e até 20% de cripto, que aí é um outro comitezinho que a gente faz, mas a gente fica ali, faz parte da discussão. Ai, que coisa linda. E aí a gente pode ter entre 0% e 20% de cripto, tá? Hoje a gente tem uns 3% só, a gente costuma ter via
via ETF, né, para ter uma alocação um pouco mais geral. Hoje a gente tem, acho que 3% de Avalanche, é a única coisa que a gente tem lá, que é um... A Vax, a na Vax. nossa carteira aqui também. É o único que a gente tem hoje, que a gente está com uma das nossas teses aqui, a gente é muito bearish, né? A gente é muito negativo com o setor tecnológico americano e por uma série de motivos, provavelmente motivos pessoais, né? Acho que as mesmas pessoas que investem nas ações de tecnologia Nasdaq são os grandes holders de criptoativos. E você vê que tem muita gente vendendo, enfim, a gente está vendo aqui, não deveria ter, ou pelo menos não deveria ser tão grande a correlação que tem dos ativos tecnológicos com os criptoativos, mas eles têm. Então, como a gente está super negativo com a parte tecnológica, a gente acaba ficando super underalocado, né, ou menos alocado em ativos. Então, o resumo dos produtos é esse. É uma grande matriz que ela se autodistribui. Tanto que o trader, ele é o responsável por montar os produtos, assim, o time de gestão mesmo que está montando a carteira pensa na matriz aqui só como um todo. Por isso que, assim, muita gente pergunta, pô, vocês tinham um produto, agora vocês têm 5 produtos e, pô, mesmo time. Então, são 5 produtos, mas é um produto só. Então, mudou muito pouco. É a mesma matriz. Mas legal saber de cripto. Depois a gente pode trocar umas ideias. Eu preciso aprender só, não preciso Imagina, muito ensinar, não. O que eu puder ensinar, estamos aí à disposição. Bom, 2022. A gente começou 2022, acho que foi nosso primeiro não podcast, né, Sexta? Se você estava otimista ou se estava pessimista, se o dólar subia ou se o dólar caía. Até agora, as projeções mais otimistas aí para o dólar caindo, etc., estão ganhando, né? Como que vocês estão vendo? Não o dólar em si, mas as projeções, cenário de eleição, tudo que está acontecendo esse ano, possível guerra. O cenário está pessimista ou está otimista? O cenário está otimista para a gente, para os nossos investimentos, para o Brasil como um todo, mas eu acho que tem uma ponta muito ruim lá fora, né? Vou primeiro falar aqui das eleições. Vamos para o cenário que tem 80% de chance de acontecer, 80%, 90%, que é Bolsonaro e Lula no segundo turno. Esse é o cenário com 80% de chance. Eu acho que tem uma chance maior que o mercado acha de um dos dois desistirem, ou quiçá os dois desistirem, né? Mas isso aí é meu wishful thinking. Eu acho que se um dos dois desiste, o outro é meio obrigado a desistir, porque um só ganha do outro, o outro só ganha do um. Então, hoje em dia, a Bolsa mais ou menos que precifica os dois no segundo turno e o Lula ganhando. Mais ou menos isso. Que é o pior possível. Você não piora disso. Seria melhor não ter ninguém lá, talvez. Isso aí, anarcocapitalismo. Gostamos. Brincadeiras à parte, assim... O Lula, assim, para mim é muito louco, né? Algumas pessoas que entendem, né? Teoricamente entendem de política, de investimentos, finanças, falarem que é tudo bem. O Lula já, assim, não é que a gente acha, não, ele disse que não tem mais teto, não vai ter teto. Ele falou isso. Esse teto de gasto, isso tem que ser revogado. Reformas, tem que ser revogadas. Assim, você cogitar que isso não seja a pior opção possível, para mim é muito louco. Eu gosto do Bolsonaro? Óbvio que não. Claro que não. Às vezes não é tão óbvio isso, assim. Tem gente que ama, né? Então, tem gente que ama o Lula também. Então... tem gente... Nessa de tem gente que a gente vai muito longe. Exatamente. Mas, assim, eu acho assim, que... para mim, a diferença dos dois candidatos é claríssima, né? A gente tem um muito, muito, muito ruim, né? Se mostrou ruim já. E talvez o pior da história. Então, para mim, não tem muito segredo entre os dois ali. Eu acho que considerar o Lula aceitável, você rasga tudo que a sua mãe te ensinou, né? De honestidade, de qualquer coisa. Ele foi condenado em todas as instâncias até ser descondenado sem nenhum motivo. Não foi descondenado. Vamos deixar uma coisa clara. O processo a parte do procedimento foi anulada, voltou. Tem gente que fala que ele foi absolvido, que ele foi inocentado. Não foi inocentado, não. Voltou para o status quo e agora vai prescrever, provavelmente, né? E ele não vai ser punido por absolutamente nada. É assim que
gira a justiça brasileira. Eu, como advogada, posso falar bem. Lamenta, né? Você como advogado lamenta. Já vi isso acontecer várias vezes, mas... Enfim, só que eu acho o seguinte, vamos voltar para o que importa, né? Vamos viver no mundo que existe. Não adianta a gente ficar vivendo no mundo que a gente queria que existisse. Eu acho que os dois conseguem tranquilamente para o segundo turno. Nenhum dos dois consegue se eleger sem fazer um movimento. Acho que assim, a verdade, cada um tem uns 30%, 35%. Então, os dois vão ter que acalmar, né? Vão ter que abaixar o discurso, vão ter que ir mais para o centro. Eles precisam de mais uns 10%, 15% de votos para serem eleitos, ambos. O Lula, em 2003, fez isso muito bem, né? Fez. Na minha opinião, mas aí assim, agora é chute do chute, né? Para mim é outro Lula, né? Um cara 20 anos mais velho, um cara totalmente ressentido. Acho pouco provável que seja verdade, mas acho que ele vai fazer, porque ele é bom de fazer nisso. Né? Acho que ambos vão fazer. O Bolsonaro já se provou talvez o pior comunicador da história, então ele vai ter mais dificuldade talvez mais dificuldade de fazer. Então, mas eu acho que ambos vão fazer. Então, eu acredito que tem uma chance alta de a gente ter uma eleição um pouquinho mais... um pouquinho menos agitada do que a gente imaginava. Acho que vai ser ambos vendo quem baixa mais o tom, quem baixa o tom de maneira mais correta. Então, eu espero que seja isso. Tenho a impressão que vai ser isso, porque eu tenho... Assim, sabemos, né, que ambos têm muito medo de não ser eleito e, se não for eleito, talvez eles sofram consequências aí no futuro. Então, acho que na parte de eleitoral deve ser um pouquinho mais tranquilo e a gente pode continuar torcendo para que apareça alguém de fora aí. Seria bom para o Brasil como um todo. Eu acho que os Estados Unidos têm se mostrado num corner, né, muito, muito ruim. Deixaram a inflação correr e é engraçado, né? Você vê, não, a inflação é transitória. Assim, a inflação americana já é 10%. Assim, saiu na Bloomberg 2 dias atrás. O PPI, 10%. Eles tiveram inflação de 1% no mês. E a expectativa era meio. Foi o dobro, mas não é o dobro de 0,1 que veio 0,2. É o dobro de meio que veio 1. Assim, é uma inflação brasileira, né? E você vai olhar a parte setorial. A inflação de trucks, né? A inflação de caminhões lá do setor de transporte é 25%. O PPI da Alemanha, né? Que o PPI... para quem não sabe, é mais ou menos o IGPM deles, né? Não é a inflação do consumidor, é a inflação normalmente é uma inflação que vem antes. O PPI da Alemanha é 25%. Essa é a vida como ela é. E só que todo americano tem muito bolsa na sua carteira, aí o movimento social pra caramba, então, você não consegue tirar os estímulos, você não consegue aumentar juro. Se aumentar juro, a bolsa já começa a cair. E a bolsa já começou a cair agora porque a taxa longa está subindo. Assim, o Banco Central americano se botou num corner pesado, que é muito pior do que a gente colocou, né? A gente entrou mais ou menos nesse corner, mas de uma maneira um pouco mais branda ano passado, tanto que as techs aqui caíram muito, mas lá podem... Hoje eu saí agora da mesa, a bolsa aqui estava subindo 0,20 e o Nasdaq estava caindo quase 1,5 de novo. Então a gente está vendo os movimentos muito perigosos por causa da inflação. Então, assim, eu acho que lá fora pode ser um momento crítico para a parte, principalmente os investimentos e as ações que têm um múltiplo mais esticado, né? Um múltiplo, assim, muitas que não dão retorno ainda, não dão lucro. Então, a gente tem esse ponto do ESG aí também. Isso aí eu acho uma das coisas que mais me entristece no mercado atual, que é uma pauta tão importante, tão válida, Sim, uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Que é preservar o mundo para a próxima geração, tanto na parte de governança corporativa, na parte ambiental, enfim, todas as partes. E essa pauta sendo sequestrada por gente que realmente não está atrás disso. Vou dar um exemplo bobo, mas assim, quando você vai falar de matriz energética, é óbvio que a gente quer limpar a matriz energética. É óbvio que a gente quer tirar o carvão. É óbvio que a gente quer melhorar. Mas você não pode fazer isso de hoje para amanhã. Se você tira de hoje para amanhã, você deixa as pessoas sem energia. E nada é pior, 99% de quem investe na bolsa não tem a menor ideia quanto gasta de luz por mês, né? Mas as pessoas que realmente sofrem isso, tem gente que vai ter que desligar a geladeira, tá? Então, é mais importante você ter uma usina a menos de carvão ou você ter uma comunidade inteira tendo que desligar a geladeira ou, enfim, qualquer coisa desse tipo. Você não vai permitir com que as pessoas abram mais uma mina de ferro e o preço do ferro vai triplicar e a residência que deveria ser barata, que deveria dar acesso para as pessoas,
as pessoas não vão ter casa para morar. Então, tem que ter um investimento muito grande em ESG. Assim, todo mundo acha, qualquer pessoa de bom senso sabe disso, mas tem que fazer a parte de pesquisa é muito importante, né? Tem aquela anedota, né? Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria no mínimo 4 afiando o machado. Então, a gente está indo cortar a árvore sem afiar o machado, a gente está fazendo errado. Está gerando um problema inflacionário de ESG no momento que você não poderia acontecer isso. Então, enfim, tem uma série de motivos que eu acho que vão piorar muito a inflação, consequentemente os juros, e para os Estados Unidos, principalmente, isso vai ser muito ruim. Acho que tudo que está explodindo de inflação é mais ou menos a pauta de exportação brasileira. Por isso que a gente acha que o Brasil, nesse cenário, que é um cenário ruim, né, um cenário que ninguém fica feliz mesmo ganhando dinheiro com a tragédia dos outros, ou pelo menos não deveria ficar. Mas acho que isso vai ser muito benéfico para o mercado local. Assim, a nossa fronteira de exportação, na fronteira agrícola, ela subiu já o suficiente, vai ser difícil continuar avançando. Então, enfim, a gente vai ter aí uma alta de commodities de maneira geral, principalmente as agrícolas, porque as agrícolas são a commodity a qual você não consegue reduzir o consumo, porque as pessoas têm que comer. Então, e é onde a gente é super forte, né? O Brasil é o faixa preta da exportação de commodity agrícola, a parte de frigoríficos, enfim, tudo isso aí, que obviamente contamina a parte de infraestrutura, transporte, enfim, tudo, que é realmente a pauta brasileira. Eu acho que é um cenário aí que a gente está com por mais a pandemia, tudo que se reclama, a parte econômica do Brasil tem melhorado assim, de uma maneira cavalar, né? Acho que a mídia não gosta muito de falar isso, mas a parte econômica do Brasil tem melhorado muito. As reformas foram muito positivas. Então, eu acho que o Brasil, para 2022, está numa posição muito vantajosa em relação ao mundo como é ótimo, claro que não, mas em relação, né? Acho que tudo nesse mundo, nessa vida é relativo. Acho que a gente vai receber um pedaço dessa liquidez global, vai sair um pouco do dinheiro dos países desenvolvidos e no carrossel aí dos emerging markets a gente tem um destaque. Então a gente vai acabar recebendo um pedaço relevante desse dinheiro, que se for pouquinho pro que eles já têm, já é muito para a gente, né? Então, acho que a gente pode ter não só um aumento de lucros, como também uma expansão de múltiplos aí. Então, enfim, eu acho que o ano tende a ser positivo para a gente pela parte relativa, né? Assim, não que a gente seja ótimo, mas acho que a gente está bem colocado nessa bagunça que está acontecendo. Muito bom. E, bom, quais que são os planos para a Forpus para os próximos anos? Vamos ter um ETF de cripto? A Forpus tem uma ideia, que essa ideia vem do Francisco. O Francisco é o grande cérebro da Forpus, né? Então, ele é o meu grande ídolo profissional, é o meu sócio, é o cara que eu tenho uma admiração muito grande. E existe um livro, eu esqueci quem é o autor, mas que é The Art of Being Small, né? Que é a arte de se permanecer pequeno. E é isso que a gente quer ser. A gente não vai ter novas estratégias, Obviamente, a gente pode fazer microestratégias paralelas, como a gente está fazendo agora, mas nunca mexendo na matriz, nunca aumentando a casa muito de pessoas e tudo mais. A gente quer ser, a minha mãe fala assim, a gente quer ser o melhor fazedor de cocada preta quadrada. Então, assim, a gente quer ser o especialista do especialista. Então, nunca vai ser uma casa muito grande, a gente pode, talvez, dobrar de tamanho. Isso mantém a gente ainda super pequeno comparado com o mundo, mas a gente quer cada vez ter mais ferramentas. Hoje em dia a gente investe muito na parte de tecnologia para nos ajudar no monitoramento dos ativos, no monitoramento do mercado. Enfim, uma série de possibilidades para que a gente consiga, né, na nossa padaria, fazer o pão cada vez melhor e conseguir ter uma rentabilidade com aquele pão cada vez melhor, em vez de abrir um monte de padaria aí, talvez cair um pouco a qualidade do nosso pão. Uma padaria, uma boulangerie. Uma boulangerie, exatamente. Pronto. Em Sorocaba não tem essas coisas. Em Sorocaba tem a padaria real, que é a melhor padaria de todas. Que tem a coxinha, né? A melhor coxinha do mundo. Conheço. Mas essa que é a nossa ideia. A ideia é tentar fazer cada vez melhor o que a gente já faz e trazer cada vez mais valor agregado, que isso se traduz no nosso mercado, cada vez mais taxa de performance. Então, a gente quer ganhar em taxa de performance, não em taxa de administração, e ter ali um business que a gente seja reconhecido, que a gente consiga deixar um legado de excelência, de honestidade, enfim, fazer algo que as pessoas consigam olhar e
se inspirar para ter, assim, nos tenham como uma referência não só de qualidade de trabalho, mas também de excelência no sentido de honestidade, de caráter. Então, a gente é muito focado nisso, então a gente quer ter um time pequeno para que a gente consiga manter um time bastante homogêneo. Eu não sei se é desse livro que você está falando, aquela frase small is beautiful, né? Que usam pra caramba. Né? Talvez seja. Eu já li e não lembro quem é o autor também. Então tá certo, Luiz. Muito obrigada pela tua participação no Não Podcast. A gente se despede por aqui. Não deixem de seguir a Monet nas redes sociais, @InvistaMonet, com 2 T's. E a gente se vê nas próximas semanas. Um abraço a todos e até.